Olá, pessoas! Hoje a gente vai continuar falando sobre termoquímica e a última coisinha que estava faltando era a gente falar sobre a lei de Hess. O que a lei de Hess ela fala para a gente? Ela fala que a variação de entalpia de uma reação ela independe de quantas etapas essa reação tem. Vamos ver o que está querendo dizer isso. Então, eu tenho uma equação aqui, uma reação aqui, onde o carbono reage com o O2 e forma o CO2. Então, esse seria o primeiro caminho. Essa reação acontece direto dessa forma e tem um ΔH, quer dizer, uma variação de entalpia de menos, quer dizer que ela está liberando, reação exotérmica, 393,3 kJ. Tem outra opção? Tem, pode ser que ela não aconteça diretamente por esse caminho. Pode ser que ela tenha um segundo caminho, ou seja, que ela aconteça em duas etapas, né? Ou mais, nesse caso são duas. Então, na primeira etapa, eu teria a formação do CO, na segunda etapa, esse CO seria consumido formando o CO2. E aí, cada uma dessas equações teria o seu valor de ΔH. Mas o valor de ΔH vai ser o quê? Exatamente o mesmo que a gente tinha se tivesse acontecido o primeiro caminho. Por quê? Porque a reação final que está acontecendo, ela é a mesma reação. Já que quando eu faço, né, essa reação com duas etapas, esse CO ele é formado aqui, mas ele é consumido aqui. Então, fica um carbono, um O2, porque é meio mais meio, e forma um CO2, beleza? Bom, quando a gente tem, então, várias etapas, pode ser necessário a gente trabalhar as equações dessas etapas para a gente chegar na equação final. Então, a gente vai ver três coisas que a gente pode fazer com essas equações. A primeira delas, que a gente já percebeu lá, é que as equações termoquímicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele cara que aparecer no lado do produto e no lado do reagente, ele pode ser cortado. Então, eu só tenho que tomar cuidado com a quantidade de mols, que vai estar indicada na frente, né? Que eu tenho de cada lado, beleza? Bom, e aí eu vou somar essas equações e também eu vou somar os valores de ΔH dessas equações. A segunda possibilidade é que a gente pode precisar ter que inverter essas equações. Por quê? O problema vai dar as equações para a gente e a gente vai mexer, a gente vai brincar com essas equações para, somando, a gente chegar nessa equação final. Então, uma das coisas que pode ser necessário fazer é inverter o que está no lado dos reagentes passar para os produtos e o que está no produto passar para o lado dos reagentes. Então, a gente só trocou isso de lugar, olha lá, ó. C mais O2 agora passou para produto e CO2 agora passou para reagente. E se a gente fizer isso, se a gente inverter isso, a gente também vai ter que inverter o ΔH. Então, o que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Finalmente, então, a gente pode multiplicar ou dividir, se for o caso, mas na maioria das vezes a gente vai multiplicar, né? Essas equações termoquímicas. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz? Eu multipliquei. Eu tinha uma equação que era C mais O2 dando CO2, eu posso multiplicar ela por 2. Como que eu vou multiplicar por 2? Eu vou multiplicar todos os coeficientes aqui, todos os números de mol, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui ficou 2C mais 2O2, dando 2CO2. E o que acontece com o valor do ΔH? Ele também vai ser multiplicado por 2. Beleza? Bom, então agora a gente vai ver como é que o que a gente faz com essas informações, né? Vamos resolver os exemplos. Então, o primeiro exemplo, dadas as equações termoquímicas, pede-se calcular o ΔH da seguinte equação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser reescrever essas equações para a gente poder trabalhar com elas, como foi dito
no slide anterior. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma dica, tá? Coloquem sempre as setas alinhadas para a gente ver direitinho o que está no lado dos reagentes e o que está no lado dos produtos, certo? Bom, então, vou pegar uma canetinha aqui e aí vamos lá. Vamos procurar, então, a gente vai precisar trabalhar essas duas equações para poder chegar nessa equação final. Como que eu faço isso? Eu vou identificar as substâncias que eu tenho na equação final, onde elas estão nessas equações aí das etapas que acontecem. Então, primeiro aqui eu vou marcar o S. Onde está o S? O S está aqui na primeira equação. Opa! Que horrível. O S está aqui. Então, nos dois casos, ele está no lado dos reagentes. Então, beleza, ele já está aqui do lado certo. E também eu só tenho um mol de S no final e um mol de S aqui na minha equação que eu estou trabalhando. Então, eu não vou multiplicar, não vou inverter, não vou fazer nada. Depois eu vou olhar, eu tenho o O2. O O2, ele aparece em duas equações, certo? Então, eu vou deixar ele para depois. Vou passar, então, aqui para o SO3. Onde está o SO3? Ele está aqui na segunda equação. Ele está no lado certo já, que é o lado dos produtos, e a quantidade também que eu tenho, 1 mol aqui e 1 mol aqui. Então, eu não vou precisar também fazer nada, tá? Bom, quem que sobrou, né? Que eu não risquei ali naquelas duas equações. Sobrou o O2. Esse amarelinho tá clarinho. Vou mudar a cor aqui. Pronto. Sobrou o O2 que aparece na primeira e o O2 que aparece na segunda. E sobrou também o SO2. O SO2, ele é produzido aqui e ele é consumido aqui. Então, um SO2 é produzido aqui, um SO2 é produzido aqui, um SO2 vai ser consumido aqui. Conclusão, ele não vai aparecer aqui na equação final. E o O2, eu tinha 1 com meio, vai dar 3 sobre 2, certo? 1 com meio, 3 sobre 2, que dá 1,5. Então, joia, na hora que eu somei essas duas equações, eu cheguei exatamente na equação final que eu queria. O que eu vou fazer agora? Simplesmente somar esses valores aqui de ΔH. Quando eu somar esses valores de ΔH, eu vou chegar que o ΔH é igual a menos 394,6 kJ. Vamos, então, para o exemplo número 2. Então, são dadas também algumas equações, né? São 3 equações, 3 etapas, e a gente tem que chegar nessa etapa final. Então, do mesmo jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai identificando aqui, ó, carbono grafite. Onde está o carbono grafite? Ele está aqui na equação número 1. Então, no carbono grafite, um carbono. No reagente. Então, beleza. Então, essa primeira equação vai ficar inalterada. A gente não vai precisar mexer em nada nela, tá? A segunda substância que a gente vai procurar ali vai ser o H2. Onde é que está o H2? Aqui, na segunda equação. Então, ele está no lado dos reagentes. Deixa eu pegar o laser. Ele está no lado dos reagentes e aqui também ele está no lado dos reagentes, beleza? Antes da seta. Mas aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um só. Então, o que eu vou precisar fazer? Multiplicar essa equação por 2. Então, tudo vai ser multiplicado por 2, inclusive o valor do ΔH. E aí, finalmente, eu vou procurar aqui, então, o CH4. Onde que está o CH4? O CH4 está aqui, na equação número 3. Só que, prestem atenção, aqui o CH4, ele está do lado dos produtos, e aqui ele está no lado dos reagentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar inverter essa equação. Então, olha só,
tudo que estava aqui nos produtos veio para cá do lado dos reagentes. E tudo que estava aqui nos reagentes veio para cá do lado dos produtos. Quando eu fiz isso com a equação, eu também vou inverter o sinal. Era menos, virou mais. Beleza. Então, agora eu já trabalhei essas equações, tá? Já trabalhei essas 3 equações e posso, então, somar. Quando eu somar, o que vai acontecer? Já tá aqui marcadinho, né? Olha só. O O2 com O2 vai fazer 2O2, que vai cortar com esse que está do outro lado. O CO2, ele vai cortar, ele está do lado do produto, vai cortar com esse que está do lado do reagente. E o 2H2O, ele vai cortar do lado do produto com o que está do lado do reagente. Então, no final, o que a gente ficou? Com um grafite, que era o que tinha aqui, um grafite, 2H2, que era o que tinha aqui, formando um CH4, que era o que tinha aqui. E o que eu vou precisar fazer agora? Eu já mexi nas equações, já coloquei os valores corretos do ΔH, né? Mantive esse, multipliquei esse por 2 e inverti o sinal desse, então eu só vou somar esses números. Quando eu somar, isso vai me dar menos 17,9 kJ. Beleza, pessoal? A gente se vê na semana que vem.